Olá, é uma honra poder, na condição de Ministro da Saúde do Brasil, estar representando não só o Ministério da Saúde, mas todo o esforço do Sistema Único de Saúde brasileiro, num momento como esse, de um espaço de diálogo, de interação, de dar visibilidade a algo que é tão preocupante para o sistema de saúde do Brasil e do mundo, que são os acidentes vasculares cerebrais. Quero reforçar e saudar esse espaço de diálogo e, sobretudo, de convite para o grande evento internacional que estaremos sediando no Brasil no próximo ano. E aqui eu quero fazer uma saudação especial a todos os profissionais de saúde, pesquisadores nacionais do meu país, do Brasil, que junto com a comunidade acadêmica internacional está organizando esse evento tão importante no próximo ano no nosso país. Quero, antes de mais nada, convidá-los a estar presente nesse momento internacional no Brasil e dizer bem-vindos ao nosso país e conhecer, sobretudo, todos os desafios que nós temos para construir o Sistema Único de Saúde, um dos maiores do mundo e, sem dúvida, aquele dos países com mais de 100 milhões de habitantes, o único que busca ser totalmente universal e gratuito. O acidente vascular cerebral é um tema de grande preocupação de saúde pública no meu país, Brasil. É hoje a segunda causa de morte, perdendo apenas para a situação do infarto agudo do miocárdio. Afeta brasileiros de todos os tipos, seja de faixa etárias, regiões do nosso país, que é um país muito diverso, etnias, raças diferentes, situações econômicas diferentes. Isso traz uma grande complexidade para o acidente vascular cerebral no nosso país. Além do óbito, que é extremamente grave, embora a gente venha conseguindo reduzir cada vez mais essa situação, a letalidade em várias situações, graças à capacidade de resposta não só do sistema como um todo, mas sobretudo de hospitais cada vez mais qualificados, o acidente vascular cerebral também impacta fortemente a vida das pessoas, mesmo aquelas que felizmente não morrem, mas acabam adquirindo algum tipo de deficiência física, sobretudo a partir da ocorrência do acidente vascular cerebral. Então ele impacta a vida das pessoas com risco do óbito, impacta a vida da pessoa ao risco de adquirir uma deficiência, impacta a vida da pessoa ao buscar se reabilitar dessa deficiência, significar dias de atendimento, dias de cuidado, mobilização de toda a sua família, impacta o conjunto do sistema de saúde com custos importantes do tratamento e dos custos da reabilitação, impacta também a economia de um país como o meu país, um país de renda média que precisa crescer e se desenvolver muito ainda, também tem a sua economia impactada pela situação do acidente vascular cerebral ao tirar pessoas do momento produtivo econômico, do dia a dia do trabalho, do dia a dia da sua família, impactando na vida como um todo. Então é um grande problema de saúde pública e que exige cada vez mais do nosso Sistema Nacional Público e dessa rede internacional uma preocupação e uma visibilidade que merece o acidente vascular cerebral. Eu tenho a honra de, quando fui ministro da Saúde pela primeira vez, no ano de 2012, ter criado o primeiro programa nacional, o Sistema Nacional Público do SUS, de prevenção, cuidado e reabilitação ao acidente vascular cerebral. Um programa naquele momento extremamente amplo, abrangente, preocupado desde a atenção primária em saúde, no esforço das equipes de saúde da família, das equipes multiprofissionais que estão próximas onde as pessoas vivem, um papel muito importante na atenção primária em saúde, seja das ações de prevenção, do acompanhamento das doenças crônicas ou no momento da reabilitação e da identificação precoce numa situação aguda, passando pelas equipes de urgência e emergência móveis, até pelos centros especializados de atendimento. Esse plano criou incentivos, recursos específicos para a adoção dessa resposta abrangente. Recursos e monitoramento na atenção primária em saúde, da composição das equipes, do provimento de médicos, dos indicadores de acompanhamento para hipertensão e diabetes, que tem um impacto decisivo no risco de acidente vascular cerebral, recursos e estrutura das unidades móveis de emergência, como recursos para a habilitação de centros especializados nos hospitais, com níveis diferenciados de acordo com a sua capacidade de especialização, com os recursos que podem ser implantados, com o número de unidades de tratamento intensivo disponíveis, com a qualificação naquele hospital,
cada um desses graus de centros especializados recebendo incentivos financeiros diretos do Ministério da Saúde de forma diversa. Tudo isso um desafio enorme que o Brasil tem, que é ter um sistema público, universal, de saúde, com 3 níveis de governo. Governo federal, Ministério da Saúde, os governos estaduais, regionais, os governos locais, municipais, todos eles com grau de autonomia, onde a coordenação, a indução feita pelo Ministério da Saúde é decisiva para que isso, que seja uma diretriz nossa, aconteça em todo o país. Então, esse plano também foi pactuado com estados e municípios, desde o esforço de habilitação e acompanhamento das equipes de atenção primária, que são basicamente contratadas pelos governos locais de saúde, com esforço do provimento de médicos através diretamente do Ministério da Saúde, com estrutura, equipamentos também diretamente do Ministério da Saúde, até o esforço de pactuação, gestão e habilitação dos hospitais especializados, chamados centros especializados, que em geral são gerenciados pelos governos estaduais, regionais ou os governos locais. Então, um esforço complexo de pactuação e uma resposta abrangente, que buscou atacar na prevenção, nos cuidados na atenção primária em saúde, na identificação precoce de risco de agudização, no transporte móvel, na emergência móvel até o local de centro especializado, nas redes de urgência e emergência e nos centros especializados de cuidado que tem tecnologia mais apropriada para ação imediata caso identificado e diagnosticado um acidente vascular cerebral. Esse é um grande esforço, além da estruturação de um programa como esse, de estudos e pesquisas. Eu quero ressaltar aqui o projeto Resilient, financiado pelo Ministério da Saúde, acompanhado inclusive com outras experiências em outros centros internacionais sobre o uso de tecnologia para o tratamento, que traz resultados interessantes a partir dos dados brasileiros e de outros países, que contribuem cada vez mais para o avanço no tratamento da situação do acidente vascular cerebral. Isso aconteceu a partir de 2012. Muita coisa aconteceu no nosso país, no Brasil. 2023 para cá retomamos um compromisso com o Sistema Único de Saúde e agora na minha gestão atual no Ministério da Saúde, algumas questões são prioritárias para que a gente possa enfrentar cada vez mais a situação do acidente vascular cerebral. Primeiro, reforçar cada vez mais a atenção primária em saúde. Aumentar a capacidade e a qualidade do trabalho feito na atenção primária em saúde, no controle da hipertensão e da diabetes, que são decisivos para o risco de acidente vascular cerebral, nas ações de prevenção e na capacidade das equipes de atenção primária em saúde cuidar da reabilitação, ou seja, compartilhar com os centros especializados o cuidado da reabilitação de uma pessoa vítima do acidente vascular cerebral, envolvendo a família, envolvendo a comunidade, pensando inclusive no território da comunidade, uma acessibilidade cada vez mais generosa e inclusiva para as pessoas que são vítimas do acidente vascular cerebral. Pensando como que a atenção primária, o serviço de saúde se reorganiza para isso, para acolher cada vez mais essa situação. E a atenção primária investir cada vez mais nas ações de prevenção. Por isso a retomada nos investimentos da chamada Academia da Saúde, que a partir da unidade básica de saúde, com equipes multiprofissionais, inclusive com professores de educação física nessas equipes multiprofissionais, agir muito na prevenção, na atividade física, no deslocamento ativo dentro das cidades, para reduzirmos os riscos do acidente vascular cerebral. O segundo grande esforço, garantir cada vez mais a oferta de medicamentos acessíveis, gratuitos, sobretudo para hipertensão e diabetes, para toda a população. O Brasil retomou com força o Farmácia Popular, que é um programa tão importante, colocando remédio de graça, de forma gratuita, em todas as farmácias. São mais de 30 mil unidades que distribuem essa medicação de graça, mensalmente, hipertensão e diabetes, sem qualquer tipo de interrupção, incluindo inclusive fraldas geriátricas, que é uma ação importante, sobretudo em algumas situações de reabilitação, garantindo um tratamento integral para hipertensão e diabetes a partir dessa unidade próxima à população. Terceiro, o Brasil continua sendo um país que luta contra o tabaco e reforça suas ações de combate a esse produto nocivo para a saúde, em especial para as doenças cardiovasculares, impactando, na realidade, na situação do acidente vascular cerebral.
Quarto, nós retomamos o investimento nas unidades móveis de urgência e emergência. O Brasil tem um grande programa chamado SAMU, foi criado em 2003, no começo do primeiro governo do presidente Lula. Ficou interrompido o investimento nesse programa nos últimos 6 anos e foi retomado o investimento agora, inclusive voltando o governo federal, o Ministério da Saúde, a comprar, adquirir unidades chamadas UTI móveis, que tem toda a estrutura, todo o equipamento para, no momento do deslocamento, já na urgência e emergência, garantir inclusive o tratamento mais avançado, retomar os esforços dos investimentos nos centros especializados de cuidado aos acidentes vascular cerebral, mantendo aqueles níveis, né, de acordo com o seu grau de especialização, investindo fortemente e apostando muito na chamada telesaúde. A partir desses centros especializados, o apoio por telesaúde às unidades de urgência e emergência, a atenção primária, a média complexidade, algo tão importante num país com a dimensão do Brasil e com as desigualdades regionais e econômicas que o nosso país tem. E apostar muito na retomada da formação de especialistas. Nós precisamos cada vez mais de profissionais especialistas, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a cuidarem do paciente do acidente vascular cerebral, seja no momento do tratamento ou seja no momento da reabilitação. O Brasil precisa voltar a investir, voltamos a investir na formação de médicos especialistas, de enfermeiros especializados, fisioterapeutas especializados, para cuidarem dessa situação crítica e tão importante. E, sobretudo, queremos saudar esse momento e de reforçar a nossa articulação internacional, porque ela é muito importante, porque ela dá visibilidade para o tema, permite troca de experiências e garante algo muito importante, que é trabalharmos internacionalmente a oferta e garantia de medicamentos e tecnologias que muitas vezes pelos custos ficam apenas restritas às pessoas que têm poder aquisitivo maior ou às nações que têm maior poder aquisitivo, deixando sem acesso a medicamento e tecnologia os países de renda média, como o nosso do Brasil, ou os países ainda em situação de maior presença da pobreza, com mais dificuldades de manter um sistema de saúde. Nossa articulação internacional tem que manter visibilidade no tema, troca de experiências e articulação internacional, coalizão internacional para a garantia do acesso a esses medicamentos. É decisivo para reduzirmos a mortalidade dos acidentes vasculares cerebrais no Brasil e no mundo.